Nós também pecamos por palavras. Veja o que o apóstolo Paulo diz à igreja em Éfeso, no capítulo 4, verso 25 e 31. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ao escrever à igreja em Colossos, capítulo 3, verso 8, diz: Mas agora abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37, nos adverte: Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Nós também pecamos por pensamentos. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 21 a 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam um homem impuro. Também o livro de 1 Samuel, capítulo 16 e verso 7 diz: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se tenho pensamentos pecaminosos, estou pecando. Só pensar em maldade já é considerado um pecado diante de Deus. Nós pecamos por atos, por palavras e por pensamentos. E nós também pecamos por não fazer nada. Pecar é fazer o mal. E pecado também é não fazer o bem, quando se sabe que esse é o nosso dever. Veja o que diz Tiago no capítulo 4, verso 17. Pensem nisto, pois: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, respondendo à nossa pergunta, o que é pecado? Pecado é fazer o mal ou não fazer o bem. Observe esta figura. Qual destas mãos está limpa? Observe que não perguntamos qual está mais suja, mas sim qual está limpa. Uma das mãos está menos suja que a outra, mas nenhuma delas está limpa. O mesmo acontece conosco. Talvez o seu pecado não seja tão ruim quanto o pecado alheio, mas o fato é que todos nós pecamos segundo a lei de Deus. E por isso nós somos culpados. É muito comum ouvir frases como: bem, eu sou assim mesmo e não adianta tentar ser diferente. Ou ainda: fui criado assim e a culpa não é minha. Os meus pais me fizeram como sou. Outros ainda poderão dizer: todo mundo faz isso e eu não sou diferente. Não se engane. Você e só você é responsável perante Deus. É verdade que nossos pais, nossos amigos e nossa sociedade têm influência sobre nós. Mas a Bíblia ensina que nós mesmos somos responsáveis por nosso próprio pecado e que esse pecado começa dentro de nosso coração. Veja o que diz Tiago no capítulo 1, verso 13 e 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A penalidade do pecado é a morte em 3 sentidos. A morte espiritual, que é a separação de Deus pela culpa e pelo pecado. A morte física, que é a separação do corpo e da alma.
e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. O indivíduo fica perdido para sempre no inferno. A morte é a separação e a penalidade do pecado é a morte nesses três sentidos. Você está morto espiritualmente. Quem diz isso são as Escrituras. Veja o que diz o livro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Também o apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja em Éfeso, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração.